E aí, gente, beleza? Então, eu começo hoje aí uma série que eu pretendo fazer de resenhas de livros de ficção científica. Livros que me marcaram, enfim, que eu queria compartilhar aí com vocês. E aí eu resolvi começar chutando a porta com o Graça Infinita, do David Foster Wallace, né? Que é um livro aí que desde o seu lançamento, ele foi lançado em 1996. Desde então ele chama muita atenção pelo seu conteúdo e pelo seu tamanho aí, né? Um calhamaço de mais de 1000 páginas, sendo dessas 1200 são só de notas de rodapé, que é uma coisa interessante e diferente. Mas é um livro que vale a pena e eu vou tentar convencê-los do porquê, para quem não leu ainda, né? Mas vamos lá, primeiro sobre o autor, né? O David Foster Wallace, ele nasceu na cidade de Ítaca, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, em 1962 e morreu em 2008 com apenas 46 anos, né? Ele foi um professor universitário, escreveu contos, ensaios e romances, né? O principal é o Graça Infinita, Infinite Jest, em inglês, e ele também escreveu um romance que foi lançado postumamente, que acabou sendo um romance inacabado, que é o The Pale King, né? The Pale King, que é um romance que ainda não tem tradução para o português, mas parece que o Caetano Galindo traduziu Graça Infinita, está trabalhando aí na tradução do The Pale King para a Companhia das Letras também. Mas então, sobre o contexto que o livro foi escrito, né? O livro se insere aí no pós-modernismo, na linha de autores como o Thomas Pynchon, o Don DeLillo e outros, né? E o que marca muito esse estilo, né, esse momento, né, na literatura é o uso, por exemplo, de metaficção, da ironia e do humor ácido, né, que muitas vezes é satírico mesmo. Sobre o enredo de Graça Infinita, né? Podemos dizer que o Graça Infinita ele tem 3 núcleos principais da história. Um é o da Academia de Tênis de Enfield, que foi fundada pelo James Incandenza, um cara que teve no passado um certo sucesso aí no tênis, acabou depois indo para a área da construção de lentes, né? Óptica, a área óptica aí, da física óptica, e posteriormente descambou para o cinema de vanguarda, o que tem a ver com o título até do livro, só que eu não vou entrar em detalhes também para não dar spoiler, né? Mas aí tem o James Incandenza, que no presente da história, da narrativa, ele está já falecido, só que o livro ele volta no passado, então mostra bem o personagem. Mas no presente ele já faleceu. Isso não é bem um spoiler, porque logo no começo já é dito. E aí você tem a Avril, né, Incandenza, no caso a viúva do James, que os filhos chamam ela de mães, no plural, o que é uma coisa diferente. E ela é uma mulher inteligentíssima, como todos da família Incandenza, genial, obsessiva, principalmente com questões gramaticais e luminárias, podemos dizer assim. Aí você tem o Hal Incandenza, que é o filho mais novo, que podemos dizer é um dos personagens de maior destaque, né? É um dos personagens de maior destaque. E ele é um jovem adolescente que estuda na Academia de Tênis de Enfield. Essa é uma academia de elite, né? Então os alunos eles estudam e moram na academia, né? E é uma academia de alto rendimento, tanto dentro das quadras quanto na sala de aula, né? Então os alunos são bastante cobrados aí, e o Hal tem que lidar com essa pressão de jovem privilegiado numa academia de ponta, uma escola de ponta com um futuro promissor aí, não sei se necessariamente no tênis, pelo menos não no circuito profissional, mas provavelmente dentro das universidades, né? Com uma bolsa de estudos nas universidades, que nos Estados Unidos é uma coisa comum, né? Os atletas ganham bolsa de estudo nas universidades. Mas enfim, então ele tem que lidar com essas questões. Poderia falar mais dele, mas eu resolvi focar em outro personagem que eu vou chegar lá. E aí tem um irmão, ou meio-irmão do Hal, que é o Mario, que apesar de ter aí certas deficiências físicas e motoras, né? Ele claramente também ele tem uma inteligência e uma sensibilidade acima da média, e um talento aí artístico voltado para o cinema, né? E tem o Warren, que é o irmão mais velho, que não estuda mais na academia, porque ele está numa carreira de sucesso aí no futebol americano, né? Então esses são só os personagens da família Incandenza, né? Sem contar outros que permeiam esse ambiente da academia, que são também muito interessantes. Bem, mas o outro núcleo importante para a história é o da casa de recuperação de Enfield, né? Porque o que acontece? Você tem a academia, que fica no topo de um morro. A história é importante dizer, se passa em Boston, isso é uma característica importante.
outra coisa importante, desculpa que eu esqueci, o próprio autor, o David Foster Wallace, ele no passado, na adolescência, foi um jogador de tênis júnior, né, no ranking regional, fecha aspas. Enfim, a Academia de Tênis de Enfield fica no topo de um morro, e aí, na base desse morro tem a Casa de Recuperação de Enfield, né? E eu acho que essa relação geográfica é muito interessante, porque mostra mesmo a relação dos personagens que habitam esses locais, né? Como são diferentes. Enquanto na Academia de Tênis você tem um monte de criança e adolescente privilegiado, rico e tal, na Casa de Recuperação você tem um monte de drogado, ex-drogado, fudidos, a maioria marginais, pobres, bem, né, à margem mesmo. E aí, entre esses personagens, miríade de personagens viciados ou ex-viciados em diferentes drogas e tal, né, você tem o Don Gatelli, né, que é um residente, um ex-viciado em Deloudite, que eu acho que é um opiáceo, né, um remédio prescrito aí, que ele tanto mora na casa, trabalha como um tipo de faz-tudo, né, e também ele é um conselheiro, né, que ajuda aí as pessoas que estão chegando, enfim, ele é mais... ele tem mais experiência nessa coisa aí, né, da recuperação. E aí também, como uma extensão da Casa de Recuperação, você tem toda uma descrição muito detalhada, que parece que o autor, inclusive, conheceu bem de perto, do universo do AA, né, do Alcoólicos Anônimos de Boston, né, e das diversas sucursais, e que é um universo até muito rico, assim, que o autor explora muito bem. Personagens tragicômicos, os dinossauros, né, que habitam esses lugares. E o terceiro núcleo também, que é importante, são principalmente dois agentes, né, um agente do governo e um agente triplo, digamos assim, de um grupo terrorista. Agora é a parte que o livro realmente se mostra como uma ficção científica, porque toda a história se passa num futuro distópico, né, onde, por exemplo, os anos foram subsidiados por companhias. Então, por exemplo, você tem o ano do Upper, o ano das fraldas geriátricas do Pond, e os Estados Unidos, o México e o Canadá meio que viraram uma coisa só, né, que é a ONAN. Enquanto parte do Canadá, especificamente a região do Quebec e uma parte dos Estados Unidos, se tornou um grande lixão tóxico para onde são literalmente catapultados fardos de lixo do tamanho de carros. E isso gerou, né, um ambiente, uma região, uma zona totalmente zoada em termos ecológicos, onde você tem manadas de ratos gigantes, selvagens, mutantes e bebês gigantes, assim. Então, nesse universo distópico que a história se passa, né? Um fato interessante, o David Foster Wallace, ele, de certa forma, prevê o uso dos filtros que a gente tem hoje no Instagram, da perda da Hillary Clinton numa corrida presidencial e da eleição de um presidente toscão nível Donald Trump, assim, né? Então, nesse ponto, ele foi bem visionário e tal. Mas do que fala especificamente o livro, né? O Graça Infinita? Bem, é difícil dizer, porque como toda grande obra, e de fato ele é uma grande obra, né? Ele fala eu acho que fala de muitas coisas para muitas pessoas, né? Agora, para mim, eu acho que o ponto central da narrativa é a questão do vício. Não apenas o vício em substâncias químicas e tal, mas, por exemplo, o vício em entretenimento, que o autor meio que deixa subentendido que talvez seja o pior de todos os vícios, né? E que se na época dele a gente já tinha essa questão, hoje em dia, com maratonas televisivas por streaming, a gente sabe que isso ganhou uma outra dimensão, né? Bem, então, assim, o livro é repleto de comentários sociais, em geral assim, muito divertidos, mas com um humor muito ácido, que deixa um certo gosto amargo na boca depois de você ter rido pra caramba de uma situação e você para e fala, não, mas que isso, né? E talvez, sendo o próprio autor, vale lembrar que sendo que o próprio autor, ele sofreu ele mesmo com questões de abuso de substância e depressão, que é outro tema muito recorrente, né, na história. Por exemplo, um fato interessante para ilustrar isso, por exemplo, é a questão do uso de maconha. Para quem já teve um uso constante dessa substância, vai se identificar com algumas passagens, como, por exemplo, quando ele narra a neurose pré-corre de um personagem ou os efeitos de abstinência. Tudo com um humor sensacional e, ao mesmo tempo, assim, é uma crítica, uma questão que te faz refletir, assim, né? E aí chega no último ponto que eu quero abordar,
que é a questão da autoajuda. Porque eu falei, né? Talvez seja um pouco forçar a barra falar que o Graça Infinita é um livro de autoajuda, mas pelo menos para mim ajudou. Em um momento em que eu mesmo estava tendo que lidar com uma questão de abuso de substância, né? Porque o personagem do Dom Gatelli, que é o ex-drogado cabeçudo, ele acaba se mostrando como o herói da história, podemos dizer. E meio que o que ele faz de mais heróico, assim, de mais extraordinário, é aguentar firme, né? Mesmo em situações extremas, ele consegue aguentar e sem ceder, né, a tentação de cair novamente na substância, a aranha que é citado no livro. E assim, parece um pouco piegas falando assim, né? Mas assim, ele realmente faz um esforço hercúleo, podemos dizer, e a forma como o autor constrói, como ele narra essa luta do Dom pela sobriedade, é como se o próprio leitor estivesse no grupo Bandeira Branca do AA de Boston, ouvindo o Dom dividir no púlpito sua vida, e que vida, viu? Que vida. E ao final da leitura, podemos sair mais fortes, assim, mais determinados a lutar por o que a gente acredita que a gente precisa lutar, digamos, né? Então, assim, o livro, em suas centenas de páginas, apresenta diversos personagens interessantes e cativantes, cada um com sua cota de sofrimento, vale lembrar, mas Dom Gatelli é aquele que parece nos dizer: fique firme, 1 minuto de cada vez. Então, assim, é isso. Para você que leu o livro, qual que é o seu personagem favorito? Comenta aí nos comentários que eu vou querer que a gente possa trocar essa ideia, que eu vou achar massa. E para quem ainda não leu o livro, quer conhecer um pouco mais da obra e das ideias do autor, eu vou deixar na descrição do vídeo um famoso discurso que ele deu numa faculdade, e que eu acho que ilustra bem um pouco do estilo das ideias dele, né? Ou para quem tem certa influência, tem certa fluência no inglês, uma rápida pesquisa aí no YouTube mesmo vai encontrar várias entrevistas e outros textos, né, do autor. Então é isso aí, gente. E respondendo ao título do vídeo, né, para mim, Graça Infinita é uma obra-prima, é uma grande piada e é o maior livro de autoajuda que eu já li. É isso aí, pessoal. Se você gostou, se inscreve aí no canal, dá um joinha, ativa o sineta, né, que ajuda aí a gente a crescer, que estamos no comecinho aí. Obrigadão, valeu e até a próxima.